Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre essa obra de Laerte Cunha, Ranchos, Tropas e Garimpos. Ele que é um artista, ele que é um escritor, ele que é compositor, atendeu o nosso convite, está aqui junto com a gente, Laerte Cunha, para falar um pouquinho sobre essa obra, que a gente vai contar um pouquinho sobre essa ideia. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já é disponível na plataforma do YouTube. Laerte, que prazer em revê-lo. Seja bem-vindo de volta. Boa noite. Boa noite, Marconi. Boa noite, telespectadores da nossa TV Vale. É um prazer muito grande, sempre quando eu tenho alguma coisa nova, um trabalho novo, e vocês me convidam, e eu fico muito feliz por estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Laerte. Agora, vamos falar aqui da sua obra, né? O que te inspirou a escrever Ranchos, Tropas e Garimpos? Como surgiu a ideia de retratar a história, né, de tropeiros, garimpeiros do Vale do Jequitinhonha? Olha, me inspirou no começo, eu já era compositor de músicas, né? E eu falei, o compositor também, ele já é um escritor. Eu acredito que sim, já é um escritor. Eu, como já fui ajudante de tropeiro dos meus 8 aos 17 anos, acompanhando tropas da região de Cerro, entre Cerro e Diamantina, e aos 17 anos saí, fui para São Paulo e fiquei pensando, esse trabalho das tropas pararam. E se a gente não escrever alguma coisa, os jovens não vão saber como conduzir as tropas, os garimpos, sistema manual, como trabalhava, se já começa a conhecer só o sistema mecanizado, não manual. Por isso eu resolvi escrever a parte dos tropeiros. E dos tropeiros, como havia muita afinidade entre tropeiros e garimpeiros, porque os tropeiros dependiam dos garimpeiros, os garimpeiros também dos tropeiros. Eu falei, eu escrever também ambas essas partes, tropeiros e garimpeiros. Eu tenho certeza que muita gente mais jovem, de novas gerações, né, que não viveu o auge do garimpo aqui em Diamantina, não vai saber alguns termos que você usa no seu livro. E eu quero que você explique um pouquinho. A começar pelo tropeiro. Defina tropeiro. As tropas, os tropeiros, isso aí existe em todo o Brasil. Na verdade, os tropeiros, isso veio... A gente ouve aqui, ó, o feijão tropeiro tão famoso aqui em Minas Gerais. Isso é uma alimentação básica, que era uma alimentação básica dos trabalhadores que conduziam as tropas, né? O feijão tropeiro. Vão em tropa, né? Em alguns lugares chama de comitiva, não é isso? Exatamente. Então, era a alimentação básica, porque é uma alimentação forte, né? As pessoas às vezes ficavam ali por volta, às vezes até mais de 8 horas sem alimentar pelas estradas, né? Então eles pegavam... A cavalo, né? E a cavalo, muitos de a pé. Quem andava mais a cavalo eram os donos das tropas. Quando se fala de tropeiro, os ajudantes que conduziam as tropas, os tropeiros, os donos da tropa, geralmente não acompanhavam as tropas. Eles passavam pelas tropas, iam para a rancharia na frente para demarcar o local de ficar, porque eram muitas tropas, então tinha que demarcar aquele local. E os tropeiros vinham conduzindo essas tropas, eles vinham de pé no chão, descalço, acompanhando essas tropas até chegar na rancharia. Os tropeiros, eles ficavam em busca de locais onde poderiam ser minerados, né? Acontecer mineração. Não tinha essa ligação de tropas e garimpos, era independente. Os tropeiros eram com as tropas, os garimpeiros era no garimpo. Eles tinham essa afinidade entre eles, porque os tropeiros levavam as ferramentas de encomenda, que os garimpeiros encomendavam, enxadão, picareta, peneiras, etc., todo o equipamento para os garimpos. Eles levavam essa mercadoria, essas ferramentas, e levavam também gêneros alimentícios para os garimpeiros, né? E recebia o dinheiro dos garimpeiros, que eles achavam, encontravam diamante e ouro, e eles faziam essa troca, né? Você falou aqui dos animais, né? Você retrata a importância dos animais no seu livro, em um dos capítulos. O que você acha relevante para a gente falar sobre esse papel dos animais? Olha, os animais, os meios de transporte,
quando eu cheguei a acompanhar, que eu sou da década nascido em 1946. Então, quando eu fui acompanhar as tropas, já foi em 1960. E até hoje já estava com uns 12 anos, por aí que eu estava acompanhando as tropas. Então, os meios de transporte entre Cerro e Diamantina, passando por Três Barras, Milho Verde, São Gonçalo do Rio das Pedras, vindo aí pelo Córrego do Mel, o meio de transporte era no lombo dos animais. Não existia estrada de rodagem, não passava carro. E muitos locais também não passavam. Tinha pessoas que arranjavam aqui em Diamantina, que vinha chamava-se Grota Grande, que hoje é Feliz, estão trazendo mercadoria de lá para Diamantina. Então, muitos locais não existia, o meio de transporte realmente tinha que ser no lombo dos animais ou carro de boi. E vocês, na maioria das vezes, a pé. E nós a pé. Nós a pé, o dono da tropa a cavalo, e nós íamos a pé. E cada 25 a 30 quilômetros tinha uma parada para descanso. Bom, eu estava falando de alguns termos que você usa no seu livro, que eu acho que muita gente não vai saber, né? Você fala aqui garimpos de gupiaras ou grupiaras. O que é garimpo de gupiara? Não, porque existe a extração do ouro e diamante, tanto no leito do rio, dos córregos, como também existe a extração... De cascalho, né? No cascalho. Em cascalho. E nas grupiaras é o gorgulho, chamado de gorgulho, que é um cascalho quase a flor da terra. Tinha uma pouca camada de terra sobre esse gorgulho, chamado gorgulhos, né? E lá que as pessoas aproveitavam essas águas que vinha da serra ou dos campos, fazia os tanques, entancava essa água para estar trabalhando na extração principalmente diamante. Dá mais diamante nas gupiaras do que o ouro. O ouro dá mais nos leitos dos rios e dos córregos. Né? Você ainda fala assim, como encontrar diamante no garimpo de gupiara. De grupiara. É grupiara ou gupiara, porque é um nome indígena, né? Um nome indígena. Então, ambos os termos estão corretos. Estão corretos. Né? Aí você usa também um outro capítulo, no mesmo capítulo, né? Eu tive o cuidado de acompanhar cada capítulo do seu livro, garimpo de faisqueira. Então. De faisqueira, porque quando a pessoa tocava o serviço assim, que era do leito do rio, eles faziam uma canaleta para passar, desviar essa água do leito do rio para tirar o cascalho do leito do rio, como se diz, a seco, utilizando as rodas movidas à água e os canudos para puxar essa água. Quando era na época que terminava esse trabalho com muitos trabalhadores, tinha garimpeiro, donos de garimpo, que trabalhava com 20, 30 funcionários, No final, às vezes ficava 1 ou 2 pessoas por ali morando na região, eles usavam esse trabalho de estar tirando esse cascalho do leito do rio nas profundidades, usando a goiva ou arrastão. O arrastão trabalhava individual, que se chamava serviço de faisqueira, né? Você trabalhava individual, uma pessoa só. Nessa época já existia esse garimpo de draga ou bomba, como gostavam de dizer aqui? Na nossa região, quando eu saí daqui, não existia. Você chegou a garimpar? Cheguei. Foi a maior parte do tempo como garimpeiro ou como tropeiro? Não, eu era... Ou ambos, né? Não, eu trabalhava com meu pai, eu trabalhava com meu pai. Tudo que meu pai fazia, eu comecei a trabalhar muito novo. Agora que falar que a criança de 8, 10 anos está trabalhando, a pessoa está errado, que é proibir essas coisas. Mas eu comecei a trabalhar muito novo, ajudando meu pai. Então, meu pai trabalhava, tinha carro de boi, tinha gado para tirar leite, vaca para tirar leite, fazer queijo, requeijão, eu sei fazer. Tinha criação de porcos, tinha as tropas, trabalhava também na plantação de roças, trabalhava no garimpo, então diversificava. Tirou muito diamante? Pouco. Eu, na minha área... Deu para ficar rico? Não. Continuei pobre, porque eu falo que aqui no o Vale de Jequitinhonha, quando eu saí daqui, na década de 60, era chamado Vale da Pobreza ou Vale da Miséria. Poucos tinham muito e muitos não tinham nada. Hoje, felizmente, esse cenário está mudando. Melhor, né? Hoje, com certeza.
que existe uma realidade mundial e no Brasil também, né, de acumulação de riqueza, mas aonde você vê uma sociedade mais rica é onde há uma maior distribuição de renda. E hoje há uma distribuição maior do que... Com certeza, com certeza. Escolaridade, tudo dos jovens, que não tinha escola, e em tudo, melhorou, vou falar, melhorou uns 90%, para não dizer 100%, que ainda tem muita coisa a melhorar. Uns 80% já melhorou. Bom, a gente falou aqui um pouquinho de tropa, a gente falou de garimpo, vamos falar um pouquinho de rancho. Os ranchos aconteciam, era no caminho dos tropeiros ou eles, tanto lá no garimpo como no caminho também? Não, nos garimpos eles faziam os ranchos, e era para guardar as ferramentas. Existiam os ranchos também, que eram dormitórios, e local fazer alimentação para os garimpeiros. Esses ranchos eram definidos. Mas na estrada que fazia o trajeto dos tropeiros, existia rancharias, já não era rancho. Então, existiam as instalações em que os tropeiros ali, para dormir, e os locais para se acomodar os animais, as pastagens para os animais ali, de cada 25, 30 quilômetros tinha um local desses aí. Eu quero saber um pouquinho sobre como é que era a estrutura desses ranchos. Eu vou deixar para o próximo bloco, para a gente não interromper. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.